Às 7h59 da manhã, um bilionário encarava a própria assinatura de falência, pronto para enterrar um império de bilhões em um só traço de caneta. Do lado de fora dos arranha-céus, câmeras e jornalistas se preparavam para registrar o fim de uma era, sem imaginar que o verdadeiro ponto de virada estava escondido em uma única linha de um contrato. Horas antes, porém, em uma lanchonete simples de madrugada, uma garçonete exausta servia café a esse homem arruinado e, com o olhar treinado para números, percebeu um detalhe que não fazia sentido em uma dívida de 300 milhões. O que começou como um turno comum atrás do balcão se transforma em uma corrida contra o relógio até às 8 horas, onde uma suposta falência pode se revelar o maior golpe corporativo do ano. Antes de descobrir como essa simples garçonete muda o destino de um bilionário e desmascara uma mentira milionária, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. O relógio marcava 7h59 da manhã, e o silêncio na sala de reuniões era tão denso que parecia sugar o ar. À frente da imponente mesa de mogno, Ricardo Albuquerque, o bilionário por trás de um império que um dia valeu bilhões, observava a pilha de contratos à sua frente. Seus olhos, antes cheios do brilho da ambição, agora carregavam o peso de uma derrota iminente. Às 8 horas em ponto, ele daria a canetada que selaria o destino de décadas de trabalho, entregando sua empresa a um fundo de investimento e, com ela, o legado de sua família. Advogados com ternos impecáveis, credores com semblantes tensos e o diretor financeiro, Dr. Eduardo Vasconcelos, aguardavam, cada um com sua própria expectativa. Para eles, a história era simples, quase um clichê corporativo. A Albuquerque Holding estava quebrada, esmagada por dívidas, entre elas uma de 300 milhões de reais, que detonara cláusulas e contratos, inviabilizando qualquer tentativa de recuperação. Ninguém ali, na opulência daquela sala, poderia imaginar que o erro que mudaria tudo já havia sido visto algumas horas antes por alguém que nem deveria estar perto daqueles papéis. Uma garçonete. A madrugada havia sido longa e fria para Ricardo. Destruído, ele havia buscado refúgio em uma lanchonete 24 horas, um lugar anônimo onde o cheiro de café forte e gordura frita parecia abafar o grito silencioso de sua alma. A pasta da falência, um calhamaço de papel que representava o fim, estava sobre a mesa. Pediu o café mais barato, um gesto simbólico de sua nova realidade, e com um sorriso amargo, chamou o prato de última refeição. Ao telefone, a voz insistente de Eduardo ecoava, cobrando a pontualidade da assinatura das 8 horas, como se o destino de um império pudesse ser medido em minutos. Do outro lado do balcão, Ana Lúcia, com os seus olhos cansados e o avental manchado, parecia apenas mais uma funcionária exausta. Mas antes de vestir aquele uniforme, ela fora uma auditora forense brilhante em uma das maiores firmas do país, especialista em desvendar empresas de fachada, rastrear transferências suspeitas e desmascarar números maquiados. Largara a carreira promissora para cuidar da mãe doente, e o emprego no Diner era a única opção que oferecia o dinheiro rápido e garantido de que precisava. O acaso, com sua ironia peculiar, entrou em cena quando Ana se aproximou para reabastecer a caneca de Ricardo. Cansada, esbarrou na pasta aberta e o café quente se espalhou sobre as páginas, manchando a tinta e borrando os números. Ricardo perdeu o controle, um misto de raiva e desespero em seu olhar. Teria que refazer tudo, e o tempo era cruel. Mas enquanto Ana, com a agilidade de quem lida com emergências diárias, tentava secar o papel com guardanapos, seus olhos treinaram em um nome que a fez gelar: Fênix Investimentos. Aquele nome, gravado na lista de credores como detentor da dívida de 300 milhões, era idêntico ao de uma empresa que ela havia investigado anos antes em um complexo caso de fraude. Ana sabia que aquele tipo de companhia não tinha funcionários, nem atividade real. Era apenas um CNPJ em um paraíso fiscal, uma engrenagem obscura usada para sugar dinheiro de empresas grandes, disfarçando desvios e lavagem de dinheiro.
Quando ouviu Ricardo mencionar que aquela dívida havia sido descoberta há pouco pelo próprio diretor financeiro, Eduardo, e que era o principal motivo da falência, as peças se encaixaram em sua mente. Quem dizia ter encontrado o problema, na verdade, podia ser quem o criara. A intuição de uma ex-auditora forense aguçada por anos de experiência gritava em seu interior. A revelação atingiu Ricardo como um raio em céu azul. Ele, um homem acostumado a decifrar balanços complexos e a antecipar movimentos de mercado, estava ali, vulnerável, diante de uma garçonete que acabara de desvendar uma teia de intrigas que seus próprios especialistas não haviam sequer vislumbrado. O choque inicial deu lugar a uma faísca de esperança, um fio tênue de luz na escuridão que o envolvia. Havia algo na convicção de Ana, na forma como seus olhos, antes exaustos, agora brilhavam com uma inteligência afiada que o impedia de duvidar. Com poucas horas até a reunião fatídica, Ricardo tomou uma decisão que desafiava toda a lógica empresarial. Ele, o bilionário, o magnata, decidiu ouvir a desconhecida. Em vez de dispensá-la com um agradecimento e uma gorjeta generosa, ele a convidou para sentar, e ali, no balcão de uma lanchonete de beira de estrada, o destino de um império começou a ser reescrito. Ana, com a calma de quem já havia desvendado mistérios muito maiores, começou a traçar um plano. Precisamos de alguém de confiança, fora do círculo do Dr. Vasconcelos. Ela instruiu, sua voz baixa e firme, contrastando com o burburinho da madrugada. Ricardo pensou em sua assistente pessoal, Lúcia, uma mulher discreta e leal que o acompanhava há mais de 20 anos. Ela tem acesso aos registros internos? Ana perguntou, e Ricardo assentiu. Peça a ela para vasculhar tudo sobre a Fênix Investimentos. Transferências, pagamentos, qualquer coisa que ligue essa empresa a nós, e principalmente ao Dr. Vasconcelos, e que faça isso sem levantar suspeitas. Ricardo, ainda atordoado, pegou o telefone. A ligação para Lúcia foi breve, cheia de códigos e meias palavras que só os dois entenderiam. A assistente, acostumada às excentricidades de seu chefe, prometeu agir com a máxima discrição. Enquanto isso, Ana continuava a tecer sua rede de hipóteses. Se essa dívida foi descoberta recentemente, e se o Dr. Vasconcelos foi quem a trouxe à tona, é provável que ele tenha orquestrado tudo. Empresas de fachada como a Fênix são usadas para desviar fundos, e o dinheiro geralmente vai para contas em paraísos fiscais, ou para pagar consultorias fantasmas. A madrugada avançava, e a tensão na lanchonete era quase palpável. O café de Ricardo esfriava na xícara, esquecido. Seus pensamentos corriam, ligando pontos, revendo conversas, lembrando-se de detalhes que antes pareciam insignificantes. A confiança cega que depositara em Eduardo, seu diretor financeiro de longa data, agora se desfazia em 1000 pedaços. A cada palavra de Ana, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava, revelando um cenário de traição e manipulação que ele jamais imaginaria. Pouco antes das 7h, o telefone de Ricardo tocou. Era Lúcia. A voz dela, geralmente calma, estava carregada de uma urgência contida. Senhor, encontrei algo. Uma transferência de 300 milhões para um banco pequeno no exterior, em nome da Fênix Investimentos, e um pagamento de consultoria para um escritório de advocacia naquele mesmo país, tudo autorizado pelo Dr. Vasconcelos. O coração de Ricardo disparou. As palavras de Ana se materializavam em provas concretas. Mas Lúcia, não. Parou por aí. E tem mais, senhor. Vasculhando arquivos antigos, encontrei um trabalho de faculdade do Dr. Vasconcelos. Ele se gabava de ter criado, anos antes, uma empresa paralela para esconder gastos, com o mesmo nome e o mesmo tipo de estrutura da Fênix Investimentos. A vaidade do diretor financeiro, registrada em um texto acadêmico, amarrava passado e presente como uma confissão irrefutável. A armadilha estava montada. O sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, mas para Ricardo, a luz que se acendia era a da verdade, dissipando a escuridão da traição. A
Ligação de Lúcia havia sido a confirmação brutal do que Ana já suspeitava. A ficha caiu com um peso avassalador. Eduardo, seu braço direito por tantos anos, o homem em quem depositara sua total confiança, era o arquiteto de sua ruína. A dor da traição era quase tão intensa quanto o alívio de ter descoberto a verdade a tempo. Em vez de cancelar a reunião das 8h, como muitos esperariam, Ricardo tomou uma decisão audaciosa. Ele não fugiria. Ele enfrentaria, mas não sozinho. Virou-se para Ana, que o observava com uma mistura de apreensão e determinação. "Você vem comigo", ele disse, sua voz agora carregada de uma nova autoridade. Ana hesitou por um instante, a imagem do avental e da lanchonete contrastando com o ambiente corporativo de alto escalão que a esperava. Mas a causa era justa, e a adrenalina corria em suas veias. O trajeto até a sede da Albuquerque Holding foi tenso. Ricardo, no banco de trás de seu carro de luxo, repassava mentalmente os detalhes, as provas, as palavras que diria. Ana, ao seu lado, mantinha uma calma impressionante, revisando mentalmente os pontos cruciais da fraude. Ela sabia que a batalha seria travada não apenas com documentos, mas com a força da convicção. Ao chegarem à imponente torre de vidro e aço, o burburinho nos corredores era de expectativa. A notícia da falência iminente havia se espalhado como fogo. Na sala do conselho, a atmosfera era de velório. Advogados, credores e o representante do fundo de investimento já estavam a postos, seus rostos uma mistura de seriedade e, em alguns casos, um certo ar de satisfação velada. Eduardo Vasconcelos, no centro da mesa, exibia uma postura de luto contido, o mestre de cerimônias de um funeral que ele mesmo havia orquestrado. Ricardo entrou na sala, e todos os olhares se voltaram para ele. Ao seu lado, Ana, vestindo uma roupa simples, mas digna, parecia deslocada. "Esta é a senhorita Ana Lúcia", Ricardo anunciou, sua voz ressoando pela sala. "Ela me auxiliará com as anotações." Um murmúrio discreto percorreu o ambiente. Quem era aquela mulher? E por que o bilionário a trazia para um momento tão crucial? Eduardo lançou um olhar de desdém para Ana, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Ele a via como uma intrusa, uma figura insignificante que não representava ameaça alguma. A reunião começou com a formalidade habitual. Eduardo, com sua voz grave e impostada, começou a discorrer sobre a situação financeira da empresa, os números alarmantes, a inevitabilidade da falência. Ele empurrou o calhamaço de contratos para Ricardo, esperando um gesto automático, a canetada que selaria o fim. Mas Ricardo não assinou. Em vez disso, ele ergueu os olhos fixando-os em Eduardo. "Dr. Vasconcelos", Ricardo começou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez Eduardo empalidecer. "Antes de prosseguirmos, tenho algumas perguntas." O diretor financeiro tentou disfarçar o nervosismo, um leve tremor em suas mãos. "Quem é exatamente essa credora de 300 milhões, a Fênix Investimentos?" O sorriso de Eduardo vacilou. "É uma empresa, uma credora legítima, Ricardo. Já discutimos isso." "Legítima?" Ricardo retrucou, sua voz ganhando força. "Por que o dinheiro foi enviado para um banco obscuro no exterior? Por que um escritório de advocacia estrangeiro foi pago com recursos da empresa para uma consultoria que ninguém consegue explicar? E mais importante, porque tudo isso repete o esquema que o senhor mesmo descreveu em seu trabalho de faculdade, anos atrás?" A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Os advogados e credores trocavam olhares confusos. Eduardo tentou rir, um som forçado e estridente. "Isso é um absurdo, Ricardo. Coincidências. E quem é essa mulher para levantar tais calúnias? Uma simples garçonete." Ele tentou desqualificar Ana, mas o conjunto de provas que Ricardo estava prestes a apresentar falava mais alto do que qualquer insulto. A máscara de Eduardo começava a ruir. A tentativa de Eduardo de desqualificar Ana apenas serviu para acender um fogo nos olhos de Ricardo. Ele não permitiria que a mulher que acabara de salvar seu império fosse diminuída daquela forma. Com um movimento deliberado,
Ricardo colocou sobre a mesa as cópias das transferências bancárias, os registros do banco no exterior, os comprovantes dos pagamentos, a consultoria fantasma e, por fim, o documento universitário de Eduardo, com o texto em que ele, com uma arrogância juvenil, detalhava a criação de uma empresa paralela com o mesmo nome e estrutura da Fênix Investimentos. O semblante seguro do diretor financeiro desabou. O suor frio escorria por sua testa e seus olhos, antes astutos, agora refletiam um pânico crescente. Ele tentou gaguejar uma explicação, mas as palavras não vinham. As provas eram irrefutáveis e o silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Eduardo. Os advogados e credores, anticéticos, agora observavam a cena com uma mistura de choque e fascínio. A história da falência, que parecia tão clara, ganhava contornos sombrios de fraude e traição. Nesse exato momento, como se orquestrado por um roteirista invisível, as portas da sala se abriram. Agentes federais e policiais, já avisados por Ricardo e Lúcia, entraram na sala com mandados de prisão em mãos. A presença das autoridades transformou o ambiente de negociação em uma cena de crime. Os olhares de todos se voltaram para Eduardo, que, encurralado, tentou um último e desesperado ato. Ele estendeu a mão para uma jarra de vidro sobre a mesa, talvez com a intenção de usá-la como arma ou de destruir alguma prova, mas foi imobilizado e algemado antes que pudesse sequer tocá-la. O som metálico das algemas ecoou pela sala, selando o destino de Eduardo Vasconcelos. Diante de todos, o homem que orquestrara a ruína da Albuquerque Holding era levado, sua dignidade desfeita, seu plano desmascarado. A assinatura da falência, marcada para as 8 horas em ponto, foi cancelada ali mesmo. O contrato que enterraria o império de Ricardo Albuquerque virou prova de um golpe de 300 milhões de reais. Ricardo, com uma nova postura, ergueu-se. Seus olhos percorreram a sala, encontrando os olhares atônitos dos presentes. A Albuquerque Holding não está quebrada, ele declarou, sua voz firme e ressonante. Ela foi vítima de um ataque interno, de uma fraude orquestrada por alguém em quem depositamos nossa confiança. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Mas esse ataque foi descoberto e neutralizado, e isso só foi possível graças à perspicácia e à coragem de uma pessoa. Ele se virou para Ana, que estava ao seu lado, e a apresentou formalmente. Esta é Ana Lúcia, uma ex-auditora forense que, com sua expertise, desvendou a trama que quase nos levou à ruína. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. A garçonete que todos haviam subestimado era, na verdade, a heroína da história. Ricardo continuou, anunciando o início imediato de uma auditoria independente em todas as contas da empresa, liderada por Ana Lúcia. A mulher que até poucas horas antes o mundo via apenas como uma garçonete, agora assumia a responsabilidade de reerguer um império. A história que parecia terminar em derrota às 8 horas daquela manhã virou um símbolo de virada, de resiliência, e de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Meses depois, a auditoria comandada por Ana desfez a falsa dívida, recuperou o dinheiro desviado, reorganizou o grupo e transformou a quase falência em um recomeço glorioso. O império estava salvo e uma nova era se iniciava. Ainda assim, a jornada estava apenas começando. A recuperação financeira era uma coisa, mas a reconstrução da confiança, tanto interna quanto externa, seria um desafio ainda maior. Ricardo sabia que precisaria de Ana ao seu lado, não apenas como auditora, mas como uma conselheira, uma parceira. E Ana, por sua vez, via naquele novo capítulo a chance de não apenas reconstruir uma empresa, mas de redefinir seu próprio destino. A lanchonete 24 horas ficaria para trás, mas a lição de que a verdade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e por pessoas que a sociedade insiste em ignorar seria um farol para o futuro. Os meses que se seguiram àquele fatídico amanhecer foram de intensa reestruturação na Albuquerque Holding. Ana Lúcia,
agora à frente de uma equipe de auditores e especialistas, mergulhou de cabeça nos livros contábeis, contratos e transações financeiras da empresa. Sua metodologia era implacável, seu olhar treinado para identificar a menor inconsistência, o menor desvio. Cada número era questionado, cada documento analisado. A Fênix Investimentos havia sido apenas a ponta do iceberg e Ana estava determinada a derreter cada pedaço de gelo que pudesse esconder outras irregularidades. Ricardo, por sua vez, dedicou-se a reconstruir a imagem da empresa e a moral de seus funcionários. A revelação da fraude havia sido um golpe duro, mas a forma como a situação foi contornada, com transparência e justiça, começou a restaurar a fé de todos. Ele fez questão de que Ana fosse reconhecida publicamente, não apenas como a salvadora da empresa, mas como a personificação dos novos valores que a Albuquerque Holding passaria a adotar: integridade, vigilância e a valorização do talento, independentemente de onde ele viesse. A auditoria de Ana não se limitou a desfazer a falsa dívida de 300 milhões. Ela descobriu uma série de pequenas fraudes e desvios menores, práticas que haviam se enraizado na cultura da empresa sob a gestão de Eduardo. Contratos superfaturados, fornecedores fantasmas, despesas pessoais camufladas como corporativas. Cada descoberta era um novo desafio, mas também uma oportunidade de limpar a casa e fortalecer as bases da Albuquerque Holding. O dinheiro desviado, em grande parte, foi recuperado e os responsáveis identificados e desligados da empresa, alguns enfrentando processos judiciais. A transformação de Ana foi notável. A ex-garçonete, que antes se escondia atrás de um avental, agora comandava reuniões, apresentava relatórios complexos e tomava decisões estratégicas. Sua inteligência e sua capacidade analítica, antes subutilizadas, floresciam em seu novo ambiente. Ela trocou o uniforme do diner por roupas executivas, mas manteve a simplicidade e a objetividade que a caracterizavam. Seus olhos, antes marcados pela exaustão, agora brilhavam com a paixão por seu trabalho e a satisfação de fazer a diferença. A relação entre Ricardo e Ana evoluiu para uma parceria de respeito mútuo e admiração. Ele confiava cegamente em seu julgamento, e ela, por sua vez, via nele não apenas o bilionário, mas um homem que, apesar de seus erros, estava disposto a aprender e a mudar. As longas horas de trabalho, muitas vezes estendendo-se pela noite, eram preenchidas por discussões acaloradas sobre finanças, estratégias e o futuro da empresa. Ricardo, que antes se via como o único pilar de seu império, agora reconhecia a força e a visão de Ana como essenciais para a nova fase da Albuquerque Holding. A imprensa, que antes noticiara a iminente falência com sensacionalismo, agora celebrava a reviravolta. A história de como uma garçonete salvou um império se tornou um conto inspirador, um exemplo de que a competência pode surgir dos lugares mais inesperados. A Albuquerque Holding, antes à beira do abismo, ressurgia mais forte, mais transparente e com uma reputação renovada. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A reconstrução de uma empresa é um processo árduo, e a sombra da traição de Eduardo ainda pairava sobre alguns. Havia aqueles que resistiam às mudanças, que sentiam falta das facilidades da antiga gestão. E embora o dinheiro desviado estivesse sendo recuperado, a empresa ainda precisava se reerguer financeiramente, buscando novos investimentos e expandindo seus horizontes. A batalha estava longe de terminar, mas agora, com Ana ao seu lado, Ricardo sentia que tinha as ferramentas e a parceira certa para enfrentar qualquer desafio. O império estava salvo, mas o trabalho de solidificação e crescimento estava apenas começando. Apesar do sucesso estrondoso na recuperação da Albuquerque Holding, a vida pessoal de Ana Lúcia permanecia um delicado equilíbrio. A ascensão meteórica trouxe consigo uma carga de trabalho exaustiva, e o tempo dedicado à sua mãe, Dona Clara, tornou-se um luxo cada vez mais raro. Dona Clara, que sofria de uma doença degenerativa, exigia cuidados constantes, e Ana sentia o peso da culpa por não poder estar tão presente quanto gostaria.
As enfermeiras e cuidadores contratados com o novo salário de Ana eram excelentes, mas nada substituía o toque e a voz da filha. Ricardo, atento e perceptivo, notou a tensão crescente em Ana. Ele havia mergulhado em relatórios até altas horas, mas também percebia a preocupação em seus olhos quando o telefone tocava e era a cuidadora de Dona Clara. Em uma tarde de trabalho intenso, Ricardo a chamou em seu escritório. Ana, percebo que você está sobrecarregada. Sua dedicação à empresa é inquestionável, mas sua saúde e sua família também são importantes. Ana inicialmente tentou minimizar a situação, alegando que estava tudo sob controle, mas Ricardo insistiu. Eu sei o que é ter uma família que precisa de você, e sei o que é a culpa de não poder estar presente. Você salvou minha empresa, Ana. Agora, deixe-me ajudá-la a cuidar do que é seu. Ele propôs um plano. A contratação de uma equipe de apoio ainda maior para Dona Clara, com enfermeiros especializados e acompanhamento médico domiciliar de ponta. Tudo custeado pela empresa. Além disso, ele ofereceu a Ana a flexibilidade de horários, para que pudesse acompanhar a mãe em consultas e passar mais tempo com ela, sem que isso comprometesse suas responsabilidades na Albuquerque Holding. A princípio, Ana hesitou. Sua independência e seu orgulho a impediam de aceitar tamanha generosidade. Mas Ricardo a convenceu, explicando que era um investimento na pessoa que se tornara o pilar de sua recuperação. Você é insubstituível aqui, Ana, e para que você continue sendo, precisa estar bem. E sua mãe também. As palavras de Ricardo tocaram fundo em Ana. Ela aceitou a ajuda e a diferença foi quase imediata. A preocupação diminuiu, e ela pôde se dedicar ao trabalho com mais foco e à mãe com mais tranquilidade. A Albuquerque Holding, sob a nova gestão de Ricardo e a supervisão implacável de Ana, começou a florescer. Novos projetos foram lançados, parcerias estratégicas foram firmadas, e a empresa recuperou sua posição de destaque no mercado. A história da fraude e da recuperação se tornou um case de sucesso, estudado em escolas de negócios e admirado por concorrentes. No entanto, a sombra de Eduardo Vasconcelos ainda pairava, de certa forma. Embora preso e aguardando julgamento, seus antigos contatos e aliados, que haviam se beneficiado de seus esquemas, não desapareceram. Ana sabia que a limpeza da empresa era um processo contínuo e que a vigilância deveria ser constante. Havia ainda muitos segredos enterrados, muitas pontas soltas que poderiam a qualquer momento ressurgir e ameaçar a estabilidade recém-conquistada. Em uma de suas investigações rotineiras, Ana se deparou com um nome que a intrigou: Grupo Alvorada. Era uma holding de investimentos que havia feito algumas transações menores com a Albuquerque Holding nos anos anteriores, todas aprovadas por Eduardo. Nada ilegal à primeira vista, mas o nome da empresa parecia familiar. Uma rápida busca em seus arquivos mentais e em seus antigos contatos revelou que o Grupo Alvorada era conhecido por sua discrição e por ter ligações com figuras influentes, mas nem sempre transparentes, do mercado financeiro. Ana sentiu um arrepio. A Fênix Investimentos havia sido uma empresa de fachada, um CNPJ em paraíso fiscal. O Grupo Alvorada, por outro lado, era uma empresa real, com sede e operações legítimas, mas com uma reputação de atuar nas sombras, facilitando negócios questionáveis para clientes poderosos. Seria apenas uma coincidência, ou haveria uma conexão mais profunda entre o Grupo Alvorada e os esquemas de Eduardo? A intuição de Cana, aquela mesma que a levara a desvendar a fraude dos 300 milhões, dizia que havia algo mais, e ela estava determinada a descobrir. A intuição de Ana era uma bússola infalível. O nome Grupo Alvorada martelava em sua mente, uma melodia dissonante em meio à harmonia recém-conquistada da Albuquerque Holding. Ela sabia que no mundo das finanças obscuras, as coincidências eram raras e, na maioria das vezes, disfarces para algo mais profundo. Decidiu investigar, mas com a discrição que a situação exigia. Não queria levantar alarmes desnecessários, nem expor a empresa a novos riscos sem ter provas concretas. Sua
Primeira linha de investigação foi através de seus antigos contatos no mundo da auditoria forense e da inteligência de mercado. Ana tinha uma rede vasta e confiável, construída ao longo de anos, desvendando fraudes. As informações que obteve eram fragmentadas, mas consistentes. O Grupo Alvorada era conhecido por sua habilidade em limpar o dinheiro de clientes questionáveis, transformando ativos ilícitos em investimentos aparentemente legítimos. Eles operavam na fronteira da legalidade, usando brechas fiscais e estruturas corporativas complexas para obscurecer a origem dos fundos. Enquanto isso, a vida pessoal de Ana, embora mais equilibrada, ainda apresentava seus desafios. Dona Clara, apesar de todos os cuidados, tinha dias bons e dias ruins. Em um desses dias ruins, Ana precisou sair às pressas do escritório para levá-la a uma consulta de emergência. Ricardo, ao saber da situação, não hesitou em oferecer seu carro e motorista, demonstrando uma preocupação genuína que ia além da relação profissional. Durante o trajeto, Dona Clara, em um momento de lucidez, olhou para Ana e disse: "Você está diferente, minha filha. Mais forte, mais feliz. Mas não se esqueça de quem você é." As palavras da mãe, simples e diretas, ressoaram em Ana, lembrando-a de suas raízes e dos valores que a guiavam. De volta à investigação do Grupo Alvorada, Ana mergulhou nos registros financeiros da Albuquerque Holding, buscando qualquer transação, por menor que fosse, que pudesse ligar a empresa ao grupo de forma mais substancial. Ela encontrou algumas transferências de valores consideráveis, todas aprovadas por Eduardo, para empresas de consultoria que, ao serem rastreadas, levavam a subsidiárias do Grupo Alvorada. Não eram dívidas falsas, como a da Fênix, mas pagamentos por serviços que pareciam vagos e superfaturados. A peça que faltava no quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. Um ex-colega de Eduardo, um contador que havia sido demitido, da Albuquerque Holding anos antes por incompetência, procurou Ana. Ele havia lido as notícias sobre a fraude e, sentindo-se injustiçado, decidiu compartilhar o que sabia. O contador revelou que Eduardo tinha um relacionamento próximo com um dos diretores do Grupo Alvorada, um homem chamado Dr. Horácio Silveira. Ele se lembrava de reuniões secretas, jantares caros e de como Eduardo sempre insistia em direcionar certos negócios para empresas ligadas ao Grupo Alvorada, mesmo quando havia opções mais vantajosas para a Albuquerque Holding. Eduardo sempre dizia que Horácio era um facilitador, o contador confidenciou a Ana. Ele conseguia resolver problemas, abrir portas, mas eu sempre senti que havia algo de podre por trás de tudo. A informação do contador era crucial. Não apenas confirmava a ligação entre Eduardo e o Grupo Alvorada, mas também sugeria que a relação ia além de meras transações comerciais. Horácio Silveira, o facilitador, parecia ser a chave para desvendar a verdadeira natureza do envolvimento do Grupo Alvorada nos esquemas de Eduardo. Ana sabia que precisava agir com cautela. O Grupo Alvorada era poderoso, com tentáculos que se estendiam por diversas esferas. Expor suas atividades exigiria mais do que apenas indícios. Exigiria provas irrefutáveis. Ela decidiu que era hora de compartilhar suas descobertas com Ricardo. A Albuquerque Holding havia se recuperado da fraude interna, mas agora enfrentava a possibilidade de ter sido usada como um peão em um jogo muito maior, com jogadores muito mais perigosos. A reviravolta estava apenas começando. A reunião com Ricardo foi tensa. Ana apresentou suas descobertas de forma metódica, com a precisão cirúrgica de uma auditora forense. Os pagamentos superfaturados, as consultorias fantasmas, a ligação de Eduardo com Horácio Silveira e o histórico nebuloso do Grupo Alvorada. Ricardo ouvia atentamente, seu semblante se tornando cada vez mais sombrio à medida que a teia de conexões se revelava. A sensação de ter sido enganado novamente, de ter seu império usado como instrumento para fins ilícitos, era um golpe duro. Então, você acredita que o Grupo Alvorada estava envolvido nos esquemas de Eduardo? Ricardo perguntou, a voz baixa e controlada, mas com uma intensidade que Ana reconhecia como sinal de profunda irritação.
Não diretamente na fraude dos 300 milhões, senhor, Ana explicou. Aquela foi uma operação mais caseira de Eduardo. Mas o Grupo Alvorada parece ter sido um parceiro constante em outras operações menos óbvias, mas igualmente prejudiciais à empresa. Eles parecem ser especialistas em criar camadas de complexidade para disfarçar a origem e o destino de fundos e em legitimar transações questionáveis. Ricardo passou a mão pelo rosto pensativo. Horácio Silveira. O nome me é familiar. Já o vi em alguns eventos sociais, sempre muito discreto, mas com uma aura de poder. Ele se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Precisamos ser extremamente cuidadosos, Ana. O Grupo Alvorada não é uma empresa de fachada qualquer. Eles têm influência, contatos. Se os confrontarmos sem provas irrefutáveis, podemos nos expor a riscos ainda maiores. Ana assentiu. Concordo plenamente. Minha intenção não é confrontá-los agora, mas entender a extensão do envolvimento deles e, se possível, encontrar as provas que liguem o Grupo Alvorada não apenas aos esquemas de Eduardo, mas a algo maior, algo que possa ser usado contra eles. A partir daquele dia, a investigação de Ana ganhou uma nova dimensão. Ela não estava mais apenas limpando a casa, estava desvendando uma rede de corrupção que se estendia muito além dos muros da Albuquerque Holding. Ricardo, por sua vez, começou a usar seus próprios contatos no mundo empresarial e político para obter informações sobre o Grupo Alvorada e Horácio Silveira. Ele descobriu que o grupo tinha ramificações em diversos setores, desde o imobiliário até o de tecnologia, e que Horácio era conhecido por sua habilidade em manipular mercados e influenciar decisões políticas nos bastidores. A pressão sobre Ana aumentou. As horas de trabalho se estenderam ainda mais, e a preocupação com Dona Clara, embora mitigada pela ajuda de Ricardo, ainda era uma constante. Em um dos raros momentos de folga, Ana levou a mãe para um passeio no parque. Dona Clara, sentada em sua cadeira de rodas, observava as crianças brincando com um sorriso melancólico. Sabe, minha filha, ela disse, sua voz fraca, mas clara. A vida é como um rio, às vezes calma, às vezes turbulenta. Mas o importante é continuar fluindo, mesmo quando as pedras tentam te parar. As palavras da mãe eram um bálsamo para a alma de Ana, um lembrete de que, apesar de todas as dificuldades, a vida continuava, e ela precisava ser forte. A investigação de Ana começou a render frutos. Ela descobriu que o Grupo Alvorada havia sido o principal beneficiário de uma série de vendas de ativos da Albuquerque Holding, realizadas a preços muito abaixo do mercado, todas aprovadas por Eduardo. Essas vendas, disfarçadas como reestruturações estratégicas, haviam drenado recursos valiosos da empresa, enfraquecendo-a financeiramente e facilitando o plano de falência de Eduardo. O mais intrigante era que, em muitos desses negócios, a Albuquerque Holding havia recebido em troca ações de empresas controladas pelo Grupo Alvorada, ações que, na época, pareciam ter pouco valor. Ana sentiu que estava perto de algo grande. A Fênix Investimentos havia sido a fraude para roubar dinheiro. O Grupo Alvorada parecia ser a fraude para roubar ativos. E o elo entre as duas, o maestro por trás de tudo, era Eduardo Vasconcelos. Mas qual seria o objetivo final? E por que o Grupo Alvorada se arriscaria tanto por Eduardo? Havia uma peça faltando, um motivo oculto que ainda não havia sido revelado. E Ana sabia que essa peça era a chave para desvendar toda a trama. A peça que faltava, o motivo oculto por trás da intrincada teia de fraudes e desvios, começou a se revelar através de uma análise minuciosa das ações que a Albuquerque Holding havia recebido do Grupo Alvorada. Ana, com sua equipe, mergulhou nos balanços dessas empresas, que à primeira vista pareciam insignificantes. O que encontraram foi surpreendente. Muitas dessas empresas, embora pequenas e com baixo valor de mercado na época das transações com Eduardo, possuíam ativos subvalorizados ou projetos em fase inicial com um potencial de crescimento exponencial. Eram empresas de tecnologia com patentes promissoras
startups de energia renovável com contratos futuros milionários, e até mesmo propriedades imobiliárias em regiões que estavam prestes a passar por uma valorização explosiva. Eduardo, com a ajuda do Grupo Alvorada, não estava apenas desviando dinheiro. Ele estava sistematicamente transferindo o futuro da Albuquerque Holding para as mãos de Horácio Silveira. A estratégia era diabólica em sua simplicidade: enfraquecer a Albuquerque Holding financeiramente, forçar sua falência e, no processo, transferir seus ativos mais valiosos para o Grupo Alvorada a preços irrisórios. Quando a Albuquerque Holding fosse à bancarrota, o Grupo Alvorada emergiria como o grande vencedor, detentor de um portfólio de empresas e propriedades que, em poucos anos, valeriam bilhões. A dívida de 300 milhões da Fênix Investimentos era apenas a cortina de fumaça, o golpe final para justificar a falência e desviar a atenção do verdadeiro roubo, o futuro. Ricardo ficou lívido ao entender a dimensão da traição. Não era apenas dinheiro, era o legado de sua família, o trabalho de gerações que estava sendo roubado. A raiva antes contida explodiu. Ele não queria apenas me ver falir, Ana. Ele queria me ver aniquilado e ainda lucrar com isso. Ana, no entanto, manteve a calma. Exatamente, senhor. E o Grupo Alvorada era o braço operacional para essa estratégia. Eles sabiam o que estavam fazendo. A questão agora é como provar isso de forma irrefutável e como reverter essas transações. A tarefa era monumental. As transações haviam sido feitas de forma legalmente ambígua, com contratos complexos e cláusulas que dificultavam a reversão. Além disso, o Grupo Alvorada, como Ricardo havia alertado, era poderoso e tinha influência. Confrontá-los exigiria uma estratégia impecável. Enquanto a investigação avançava, a vida pessoal de Ana sofreu um novo abalo. Dona Clara teve uma piora significativa em seu quadro de saúde. Os médicos informaram a Ana que o tempo era curto. Ana se viu dividida entre a urgência da investigação e a necessidade de estar ao lado de sua mãe. Ricardo, mais uma vez, demonstrou sua humanidade. Ele insistiu para que Ana tirasse o tempo que precisasse, garantindo que a equipe de auditoria continuaria o trabalho sob sua supervisão. Sua mãe precisa de você agora, Ana. O resto pode esperar. Os dias que se seguiram foram de profunda dor para Ana. Ela passou cada momento ao lado de Dona Clara, revivendo memórias, trocando carinhos e palavras de amor. Em um desses momentos, Dona Clara, com um último suspiro de força, segurou a mão de Ana e disse: "Não deixe que a escuridão te consuma, minha filha. Lute pela luz. Sempre." Poucos dias depois, Dona Clara partiu, deixando um vazio imenso no coração de Ana, mas também um legado de força e resiliência. O luto foi avassalador, mas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente: "Lute pela luz, sempre." Ana sabia que não podia se entregar à tristeza. Havia uma batalha a ser travada, uma injustiça a ser corrigida. A dor da perda se transformou em uma nova fonte de determinação. Ela voltaria ao trabalho, não apenas para Ricardo, mas para honrar a memória de sua mãe, que sempre a ensinara a lutar pelo que era certo. Ao retornar à Albuquerque Holding, Ana estava diferente. Mais madura, mais focada, com uma intensidade renovada. Ela mergulhou de volta na investigação do Grupo Alvorada, com uma ferocidade que surpreendeu até mesmo Ricardo. Ela sabia que a luta seria longa e difícil, mas estava pronta. A Albuquerque Holding não apenas recuperaria seus ativos, ela se tornaria um símbolo de que a integridade e a justiça podem prevalecer, mesmo contra os mais poderosos esquemas de corrupção. A vingança para Ana não era um sentimento de ódio, mas a busca incansável pela verdade e pela restauração do que foi roubado. O luto de Ana, embora profundo, não a paralisou. Pelo contrário, a perda de Dona Clara a impulsionou com uma força renovada, uma determinação férrea de honrar a memória de sua mãe lutando pela justiça. As palavras "lute pela luz, sempre", ecoavam em sua mente, transformando a dor em combustível para a batalha que se anunciava. Ricardo
Compreendendo a intensidade daquele momento, deu a Ana o espaço e o tempo necessários, mas também a estrutura para que ela pudesse canalizar sua energia. A equipe de auditoria, sob a liderança de Ana, intensificou a investigação sobre o Grupo Alvorada. Cada transação, cada contrato, cada e-mail e ligação telefônica de Eduardo com Horácio Silveira e seus associados foi dissecado. A complexidade das operações do Grupo Alvorada era assustadora. Eles utilizavam uma rede de empresas offshore, fundos de investimento e consultorias internacionais para mascarar a verdadeira natureza de suas transações, tornando o rastreamento dos ativos um verdadeiro labirinto. Ana, no entanto, tinha uma vantagem: sua experiência em auditoria forense e sua capacidade de pensar como os fraudadores. Ela começou a mapear as conexões, a identificar os padrões, a desvendar as camadas de complexidade. Aos poucos, a imagem de um esquema sofisticado e de longo prazo começou a emergir. Não era apenas Eduardo agindo por conta própria. Ele era uma peça em um tabuleiro muito maior, movido por Horácio Silveira e o Grupo Alvorada. A estratégia de Horácio era clara: usar a Albuquerque Holding como um veículo para adquirir ativos subvalorizados, transferi-los para o Grupo Alvorada e, em seguida, valorizá-los exponencialmente. A falência da Albuquerque Holding seria o golpe final, eliminando qualquer rastro da origem dos ativos e consolidando o controle do Grupo Alvorada sobre um portfólio bilionário. A dívida da Fênix Investimentos era apenas o pretexto, a cortina de fumaça para justificar a descapitalização da empresa. Ricardo, por sua vez, utilizava seus contatos para obter informações sobre o Grupo Alvorada no mercado. Ele descobriu que Horácio Silveira tinha uma reputação impecável na superfície, um filantropo, um empresário de sucesso. Mas nos bastidores, sussurros sobre suas práticas questionáveis e sua habilidade em dobrar as regras eram constantes. Ninguém, no entanto, havia conseguido provar nada contra ele. A grande dificuldade era que as transações de venda de ativos, embora prejudiciais à Albuquerque Holding, haviam sido formalmente aprovadas por Eduardo, que tinha plenos poderes para tal. Revertê-las exigiria provar que houve má-fé, conluio e que os preços praticados eram deliberadamente irrisórios, com o objetivo de lesar a empresa. Isso significava que Ana precisaria de mais do que apenas indícios. Precisaria de provas cabais de que Horácio Silveira e o Grupo Alvorada sabiam da intenção fraudulenta de Eduardo. Em meio a essa caçada por provas, Ana se deparou com um detalhe peculiar. Em um dos contratos de venda de uma propriedade imobiliária da Albuquerque Holding para uma subsidiária do Grupo Alvorada, havia uma cláusula que permitia à Albuquerque Holding recomprar o imóvel em um prazo de 5 anos caso a empresa se recuperasse financeiramente. A cláusula inserida por Eduardo parecia um gesto de boa-fé, uma forma de proteger a empresa. Mas Ana viu ali uma armadilha. Por que Eduardo, que estava planejando a falência da empresa, inseriria uma cláusula que permitiria a recompra? A menos que ele não esperasse que a empresa se recuperasse, ou mais sinistro, que ele esperasse que a empresa fosse à falência e que a cláusula servisse a outro propósito. Ana sentiu um calafrio. Aquela cláusula, que parecia um detalhe insignificante, poderia ser a chave para desvendar um novo nível de complexidade no plano de Eduardo e Horácio. A reviravolta estava prestes a se aprofundar. A cláusula de recompra, um detalhe aparentemente inofensivo em meio a centenas de páginas de contratos, tornou-se o novo foco da investigação de Ana. Ela sabia que no mundo da fraude corporativa, nada era por acaso. Por que Eduardo, o arquiteto da ruína, da Albuquerque Holding, inseriria uma salvaguarda que, em tese, poderia beneficiar a empresa que ele estava destruindo? A resposta, Ana suspeitava, não estava na proteção da Albuquerque Holding, mas na proteção de um interesse oculto. Ana e sua equipe mergulharam nos detalhes da cláusula. O prazo de 5 anos, o valor de recompra fixado, as condições para exercê-la. Tudo parecia meticulosamente calculado. A intuição de Ana a levou a considerar uma possibilidade perturbadora.
E se Eduardo não estivesse agindo apenas como um peão de Horácio Silveira, mas como um parceiro com seus próprios interesses na jogada? E se a cláusula de recompra fosse, na verdade, uma garantia para ele mesmo, caso o plano de falência não saísse como o esperado, ou caso ele quisesse, no futuro, reivindicar uma parte do bolo? Para desvendar esse mistério, Ana precisava de acesso a informações que iam além dos registros da Albuquerque Holding. Ela precisava entender a dinâmica interna do Grupo Alvorada e, mais especificamente, a relação entre Eduardo e Horácio. Ricardo, usando seus contatos, conseguiu agendar um encontro discreto com um ex-funcionário de alto escalão do Grupo Alvorada, que havia sido demitido em circunstâncias nebulosas e guardava ressentimento contra Horácio. O encontro aconteceu em um local neutro, longe dos olhos curiosos. O ex-funcionário, um homem amargurado, mas com uma memória afiada, revelou detalhes cruciais. Ele confirmou que Eduardo e Horácio tinham uma relação que ia além do profissional. Eles eram sócios em alguns empreendimentos menores, empresas de fachada, que serviam para lavar dinheiro e desviar fundos de outras operações. E, mais importante, ele revelou que Eduardo tinha uma participação secreta em algumas das empresas que o Grupo Alvorada havia adquirido da Albuquerque Holding. A cláusula de recompra era a garantia de Eduardo, o ex-funcionário explicou. Ele sabia que a Albuquerque Holding seria descapitalizada, mas não necessariamente faliria. E se ela se recuperasse, ele teria o direito de recomprar os ativos que ele mesmo havia vendido a preço de banana, mas agora com uma valorização enorme. Era um plano de contingência, um seguro para ele, caso o Grupo Alvorada tentasse passá-lo para trás. A revelação foi um choque. Eduardo não era apenas um traidor. Ele era um estrategista frio e calculista que havia planejado sua própria ascensão sobre as ruínas da empresa que ele deveria proteger. A cláusula de recompra, que parecia um gesto de proteção, era na verdade uma arma de 2 gumes, projetada para beneficiá-lo em qualquer cenário. Com essa nova informação, Ana percebeu que a batalha contra o Grupo Alvorada seria ainda mais complexa. Não se tratava apenas de reverter transações fraudulentas, mas de desmascarar uma conspiração que envolvia um dos principais executivos da Albuquerque Holding e um grupo de investimentos poderoso. A prova da participação secreta de Eduardo nas empresas do Grupo Alvorada era a peça que faltava para ligar todos os pontos. Ana e Ricardo sabiam que precisavam agir com extrema cautela. Expor essa trama exigiria uma estratégia impecável, pois Horácio Silveira não hesitaria em usar sua influência para proteger seus interesses. A Albuquerque Holding não estava apenas lutando para recuperar seus ativos, estava lutando para expor uma rede de corrupção que se estendia por todo o mercado financeiro. A luta pela luz, como Dona Clara havia dito, estava apenas começando, e Ana estava mais do que pronta para ela. A próxima etapa seria confrontar Horácio Silveira, mas não sem antes ter todas as cartas na manga. Com as novas revelações sobre a participação secreta de Eduardo nas empresas do Grupo Alvorada, a estratégia de Ana e Ricardo precisava ser reavaliada. Não era mais uma simples recuperação de ativos, mas a desarticulação de uma complexa rede de interesses que envolvia fraude, conluio e lavagem de dinheiro. A cláusula de recompra, antes um enigma, agora se encaixava perfeitamente no plano de Eduardo de garantir seu quinhão, independentemente do destino da Albuquerque Holding. Ana sabia que a prova da sociedade oculta entre Eduardo e Horácio Silveira era a chave para desmascarar o Grupo Alvorada. O ex-funcionário havia fornecido indícios valiosos, mas para que as informações tivessem peso legal, seriam necessários documentos, registros bancários, algo concreto que ligasse os dois. A busca por essas provas se tornou a prioridade máxima. Ricardo, por sua vez, começou a mover suas peças no tabuleiro político e empresarial. Ele discretamente plantou sementes de dúvida sobre a reputação de Horácio Silveira em círculos influentes, sem, no entanto, fazer acusações diretas. A ideia era criar um ambiente de escrutínio, onde qualquer deslize de Horácio seria notado e investigado. A equipe de Ana
agora mais experiente e motivada, mergulhou nos registros públicos e em bancos de dados internacionais, buscando qualquer conexão entre Eduardo e as empresas do Grupo Alvorada. A tarefa era árdua, pois as transações eram habilmente disfarçadas, usando laranjas e empresas de fachada em paraísos fiscais. Entanto, a persistência de Ana e sua equipe começou a render frutos. Eles descobriram uma série de transferências de valores significativos de contas ligadas a Eduardo para contas de empresas offshore, que, por sua vez, tinham como beneficiários finais diretores do Grupo Alvorada, incluindo o próprio Horácio Silveira. Essas transferências não eram pagamentos por serviços, mas sim aportes de capital, indicando uma sociedade oculta. A cereja do bolo veio com a descoberta de um e-mail criptografado, recuperado de um servidor antigo da Albuquerque Holding, onde Eduardo e Horácio discutiam abertamente a divisão dos lucros de uma das empresas que havia sido vendida da Albuquerque Holding para o Grupo Alvorada. A prova era irrefutável. O e-mail, com sua linguagem explícita e os detalhes da partilha de lucros, era a confissão que Ana precisava. Ricardo, ao ver o documento, sentiu uma mistura de alívio e indignação. Eles acharam que eram intocáveis, ele murmurou cerrando os punhos. Mas subestimaram a sua capacidade, Ana. Com as provas em mãos, a próxima etapa era confrontar Horácio Silveira. Ricardo e Ana sabiam que não poderiam simplesmente apresentar as provas e esperar que ele confessasse. Horácio era um jogador astuto e tentaria desqualificar as evidências, ou pior, usar sua influência para silenciá-los. A estratégia foi cuidadosamente planejada. Ricardo, usando sua posição e reputação, agendou uma reunião com Horácio Silveira, sob o pretexto de discutir uma possível parceria de negócios. A ideia era pegá-lo de surpresa, sem que ele tivesse tempo de preparar suas defesas. Ana estaria presente, mas em um papel secundário, como consultora estratégica. No dia da reunião, a tensão era palpável. Ricardo e Ana chegaram ao luxuoso escritório de Horácio Silveira, no coração financeiro da cidade. Horácio, um homem elegante e com um sorriso calculista, os recebeu com a cordialidade fria de um predador. Ele não imaginava que estava prestes a ser encurralado. A conversa começou com amenidades e discussões sobre o mercado. Ricardo, com sua habilidade de negociador, conduziu a conversa para o ponto crucial. Horácio, ele disse com um tom casual, tenho acompanhado o crescimento do Grupo Alvorada e devo dizer que suas aquisições recentes têm sido bastante estratégicas, especialmente aquelas que vieram da Albuquerque Holding. Horácio sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Sim, Ricardo, oportunidades de mercado, soubemos aproveitá-las. Foi então que Ana, com a voz calma e firme, interveio. Oportunidades que, curiosamente, sempre foram apresentadas pelo Dr. Eduardo Vasconcelos, não é, Sr. Silveira? E que, mais curiosamente ainda, parecem ter gerado lucros consideráveis para ele, além do Grupo Alvorada. O sorriso de Horácio vacilou. Seus olhos se estreitaram e ele olhou para Ana com uma mistura de surpresa e desconfiança. A armadilha estava armada e a caçada estava prestes a atingir seu clímax. O sorriso de Horácio Silveira se desfez, substituído por uma expressão de cautela e, por um breve instante, um lampejo de fúria. Ele olhou para Ana, tentando decifrar a ameaça por trás daquela mulher que, até então, parecia ser apenas uma assessora silenciosa. Não entendo a... Que se refere, senhorita? Ele começou, sua voz perdendo a polidez inicial. Ana Lúcia, ela completou, com a voz firme e sem hesitação. E me refiro aos lucros que o Dr. Eduardo Vasconcelos obteve com a venda de ativos da Albuquerque Holding para o Grupo Alvorada. Lucros que, segundo nossas investigações, foram partilhados com o Sr. Horácio. Ricardo, que até então observava a cena em silêncio, interveio. Temos provas, Horácio. E-mails, registros de transferências, depoimentos. Provas de que você e Eduardo agiram em conluio para desviar ativos da minha empresa usando a falência como cortina de fumaça. Ele colocou sobre a mesa uma pasta fina, mas pesada em seu conteúdo.
Dentro, cópias dos e-mails criptografados, os extratos bancários e os depoimentos. Horácio pegou a pasta, suas mãos tremendo levemente. Seus olhos percorreram os documentos e a cor sumiu de seu rosto. A fachada de empresário íntegro desmoronou. Ele tentou se recompor buscando uma saída, uma justificativa. Isso é um absurdo, uma armação. Eduardo é um criminoso e está tentando me incriminar. Eduardo está preso, Horácio. Ana retrucou com um tom de voz que não admitia réplica. E as provas que temos não dependem do depoimento dele. Elas são irrefutáveis. A questão agora é: o que você pretende fazer a respeito? O silêncio na sala era denso, pesado. Horácio sabia que estava encurralado. Sua reputação, construída com tanto esmero, estava em jogo. Um escândalo envolvendo fraude e conluio com um executivo preso poderia destruir o Grupo Alvorada e sua própria carreira. Ele tentou negociar, oferecer um acordo, mas Ricardo e Ana foram inflexíveis. Não há negociação, Horácio, Ricardo declarou, sua voz fria e implacável. Queremos nossos ativos de volta, todos eles, e queremos uma compensação pelos danos causados à Albuquerque Holding. Horácio, vendo que não havia saída, finalmente cedeu. Ele propôs um acordo. O Grupo Alvorada devolveria todos os ativos adquiridos da Albuquerque Holding, além de uma indenização substancial pelos prejuízos causados. Em troca, Ricardo e Ana não levariam as provas a público, evitando um escândalo que poderia abalar o mercado financeiro e destruir a reputação de Horácio. A decisão não foi fácil. Expor Horácio Silveira e o Grupo Alvorada publicamente seria uma vitória moral, mas também poderia arrastar a Albuquerque Holding para um longo e custoso processo judicial, com consequências imprevisíveis. Ricardo, após consultar Ana, decidiu aceitar o acordo. A prioridade era recuperar os ativos e estabilizar a empresa, não buscar vingança. O acordo foi assinado em sigilo, com cláusulas de confidencialidade rigorosas. Em poucas semanas, os ativos da Albuquerque Holding, que haviam sido desviados para o Grupo Alvorada, começaram a retornar. As empresas de tecnologia, as startups de energia renovável, as propriedades imobiliárias, tudo voltou para o controle de Ricardo. A indenização, embora não compensasse totalmente os anos de prejuízo, ajudou a fortalecer o caixa da empresa. A Albuquerque Holding, que havia sido descapitalizada e quase levada à falência, agora se via com um portfólio de ativos valiosos e um futuro promissor. A recuperação foi mais rápida e completa do que qualquer um poderia ter imaginado. Ana Lúcia, a ex-garçonete, havia se tornado a arquiteta da redenção de um império. No entanto, a vitória não veio sem um custo. A luta contra o Grupo Alvorada havia sido exaustiva e Ana sentia o peso da responsabilidade. Ela havia cumprido sua promessa de lutar pela luz, mas a escuridão da corrupção e da traição ainda pairava como uma ameaça constante. Ela sabia que no mundo dos negócios a vigilância nunca poderia cessar. E embora Horácio Silveira tivesse sido forçado a recuar, ele era um inimigo perigoso, e Ana tinha a sensação de que aquele não seria o último encontro deles. A paz era apenas uma trégua, e a próxima reviravolta poderia estar à espreita. Apesar da vitória retumbante na recuperação dos ativos e da indenização substancial, a Albuquerque Holding não estava imune às cicatrizes da batalha. A reputação da empresa, embora em recuperação, ainda carregava o estigma da quase falência e da fraude interna. Ricardo sabia que a reconstrução da confiança levaria tempo e exigiria mais do que apenas a recuperação financeira. Era preciso um novo posicionamento, uma nova visão. Ana Lúcia, agora oficialmente a diretora de Integridade e Governança da Albuquerque Holding, era a força motriz por trás dessa transformação. Ela implementou novos protocolos de auditoria interna, criou um comitê de ética independente e estabeleceu canais de denúncia anônimos para garantir que qualquer irregularidade fosse identificada e tratada rapidamente. Sua presença era um lembrete constante de que a empresa havia aprendido com seus erros e estava comprometida com a transparência. A relação entre Ricardo e Ana se aprofundava a cada dia.
Ele a via não apenas como uma funcionária excepcional, mas como uma amiga e confidente. Ana, por sua vez, admirava a resiliência de Ricardo e sua capacidade de se reinventar. As longas horas de trabalho, as discussões acaloradas e as vitórias compartilhadas criaram um laço de respeito e admiração mútua. No entanto, a sombra de Horácio Silveira e do Grupo Alvorada ainda pairava. Embora o acordo de confidencialidade os impedisse de divulgar publicamente a fraude, Ana sabia que Horácio não esqueceria a humilhação. Ele era um homem orgulhoso e vingativo, e a paz era, como ela suspeitava, apenas uma trégua. A confirmação de suas suspeitas veio de uma fonte inesperada. Um jornalista investigativo, conhecido por sua obstinação em desvendar escândalos corporativos, procurou Ana. Ele havia recebido informações anônimas sobre a Albuquerque Holding e o Grupo Alvorada, e estava montando uma matéria sobre as práticas questionáveis de Horácio Silveira. O jornalista, chamado Daniel, tinha um faro apurado para a verdade e já havia desmascarado figuras poderosas no passado. Daniel não tinha provas concretas do acordo entre Ricardo e Horácio, mas tinha indícios de que algo estava errado. Ele havia notado a súbita recuperação da Albuquerque Holding, a devolução de ativos pelo Grupo Alvorada e a estranha ausência de qualquer processo judicial, apesar da gravidade das acusações iniciais. Ele suspeitava de um acordo de bastidores e queria a verdade. Ana se viu em um dilema. Revelar a verdade a Daniel significaria quebrar o acordo de confidencialidade com Horácio, o que poderia desencadear uma guerra jurídica e expor a Albuquerque Holding a novos riscos. Por outro lado, manter o silêncio significaria permitir que Horácio continuasse impune. E a história da Albuquerque Holding seria contada de forma incompleta, sem a devida justiça. Ela discutiu a situação com Ricardo. Ele, inicialmente, relutou em quebrar o acordo. A estabilidade da empresa era sua prioridade. Mas Ana argumentou que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a verdadeira redenção. Se não contarmos nossa história, alguém a contará por nós, e talvez não da forma como ela realmente aconteceu, ela disse. E Horácio Silveira continuará agindo nas sombras, impune. Ricardo, após muita reflexão, concordou. Ele confiava no julgamento de Ana e sabia que ela estava certa. A Albuquerque Holding precisava ser transparente, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências. Eles decidiram que Ana seria a porta-voz, a narradora da história. O encontro com Daniel foi longo e exaustivo. Ana, com a precisão de uma cirurgiã, detalhou toda a trama. A fraude de Eduardo, a participação do Grupo Alvorada, a transferência de ativos, a cláusula de recompra, o acordo de confidencialidade. Ela apresentou as provas que haviam coletado, os e-mails, os extratos, os depoimentos. Daniel ouvia atentamente, seus olhos brilhando com a emoção de um jornalista diante de uma grande história. A matéria de Daniel foi um terremoto no mercado financeiro. O título, O Império Salvo, como uma garçonete desmascarou a fraude e encurralou um magnata, estampou as manchetes dos principais jornais e portais de notícias. A história da Albuquerque Holding, de Ricardo, de Ana e de Horácio Silveira, se tornou pública, com todos os seus detalhes sórdidos e reviravoltas. A reação foi imediata. A reputação de Horácio Silveira foi destruída. Investigações foram abertas contra o Grupo Alvorada e ele se viu obrigado a renunciar a todos os seus cargos. A Albuquerque Holding, por sua vez, foi elogiada pela coragem e transparência. A confiança do mercado foi restaurada e a empresa emergiu mais forte do que nunca. No entanto, a exposição pública trouxe consigo um novo tipo de ameaça. Horácio Silveira, humilhado e com sua carreira em ruínas, não perdoaria. Ana sabia que havia acendido um pavio e que a explosão, embora tardia, seria inevitável. A batalha havia terminado, mas a guerra pessoal com Horácio Silveira estava apenas começando. E Ana estava pronta para ela. A publicação da matéria de Daniel foi um divisor de águas. A Albuquerque Holding, antes vista com desconfiança,
emergiu como um símbolo de resiliência e integridade. Ricardo Albuquerque, que outrora esteve à beira da falência, foi aclamado como um líder que soube reconhecer seus erros e lutar pela verdade. E Ana Lúcia, a ex-garçonete, tornou-se uma figura inspiradora, a prova viva de que a competência e a ética podem vir dos lugares mais inesperados. Horácio Silveira, por outro lado, viu seu império desmoronar. As investigações contra o Grupo Alvorada se aprofundaram, revelando uma teia ainda mais complexa de operações ilícitas, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Ele foi forçado a renunciar a todos os seus cargos, seus bens foram bloqueados e sua reputação, antes intocável, foi reduzida a pó. A vingança de Horácio, no entanto, não tardaria a se manifestar. Ana sentia o peso da exposição pública. Sua vida, antes discreta, agora era alvo de curiosidade e admiração. Ela recebia convites para palestras, entrevistas e consultorias, mas mantinha o foco em seu trabalho na Albuquerque Holding. A empresa, sob sua liderança na área de integridade e governança, estava se tornando